E se você tivesse a capacidade de identificar a sua identidade como além da sua profissão? Se você tivesse a capacidade de entender quem é você, além do seu status, além do que o bairro que você mora, a cidade que você vive, as pessoas que você se relaciona. Continuar nesse podcast falando ainda do livro que eu comentei no episódio anterior, que se você não ouviu qual é o livro, vou te deixar curioso ou curiosa, você vai ter que ir lá no episódio anterior de terça-feira para ouvir sobre o que é este livro maravilhoso. Tem uma passagem nele que eu falei, cara, isso é tema de podcast, porque tem congruência com o que a gente fala, que tem a ver com a nossa identidade. Eu quero trazer um fato interessante para vocês. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas quando a gente pensa no luto, a gente acha que o luto é só quando a gente perde alguém. Certo? Só que o luto, ele não acontece só quando o fato de algum parente, algum amigo, alguma pessoa que a gente se relaciona, ela falece. Existe luto de diversas formas. E uma delas é o luto da nossa identidade, quando a gente se apega muito a uma história que a gente conta. A gente se apega a crenças, a gente se apega a status. E quando em algum momento isso já não faz mais parte da nossa vida, a gente fica sem destino, a gente fica sem caminho, a gente fica sem identidade. É uma coisa que você olha no espelho e você, cara, eu não sei quem eu sou, eu não sei que história eu conto. Eu faço parte do quê? Eu pertenço ao quê? O que eu sou? Então, é um processo de luto. Eu passei isso, de certa forma, quando a gente decidiu seguir novos caminhos profissionais. A gente, depois de 11 anos de marketing de rede, quando eu falo a gente, eu e o Caio, a gente decidiu focar só nas nossas empresas. Já tinha um tamanho que estava muito grande, aquela coisa que você já não fazia mais nenhum dos dois bem feitos, porque a sua energia é duplicada para duas coisas muito grandiosas e que não conversavam entre si. Enfim, buga um pouco a nossa energia. Só que, cara, eu fiz aquilo por 11 anos. E aí, em janeiro de 2023, quem eu era? Sabe quando as pessoas falam assim, o que você faz? Eu não sabia nem responder o que eu fazia. Quem é a Fabi? Eu não sabia responder quem é a Fabi. É óbvio que é um luto diferenciado, né? Não é um luto igual quando você perde uma pessoa, mas tem pessoas que talvez passam baques maiores em relação a isso, choques. Às vezes você pode ter sido mandado embora, às vezes você perdeu todo o seu negócio. Enfim, acontecem coisas que do dia para noite você não tem mais aquilo que você se amarrou a vida inteira, a uma história que você contou o tempo inteiro, que você acreditava que você era aquilo. E aí, dentro desse livro, ele traz uma passagem muito interessante que ele fala, não coloque a sua identidade nas mãos das suas crenças. Por quê? Porque as suas crenças, elas deveriam ser mutáveis. Coloque a sua identidade em cima dos seus valores e dos seus princípios, porque esses sim, eles devem ser rígidos. Isso tem até congruência com o que eu falei no podcast anterior, que eu falei, qual é o meu propósito de vida? Meu propósito de vida é morrer e alcançar a eternidade. Então isso é rígido. E o caminho para alcançar isso é rígido também, no sentido de que eu preciso dos meus valores, né? Eu preciso caminhar em cima de valores e de sacrifícios para conseguir atingir essa grande meta, esse grande propósito de vida. Então, quando a gente coloca, a gente olha quem é a Fabi, e eu olho quem é a Fabi, e faço essa reflexão também quando você pensa em relação aos seus valores, você fica muito mais flexível para poder mudar a sua vida. Quantas pessoas sofrem com aquilo que elas trabalham? Quantas pessoas são infelizes? Quantas pessoas gostariam de mudar diversas coisas na vida e elas não mudam porque elas agregam esse fato que você está alguma coisa à sua identidade. Então você acredita que a partir do momento que você deixar de fazer isso, você deixar de estar em tal lugar, deixar de agir de certa forma, você vai perder quem você é. Mas pensa assim, vamos supor que isso você faça sentido para você pensando, vamos supor, você é um dentista. Você estudou 4, 5, 6 anos nessa profissão para poder ser isso. E aí você não se vê mais feliz nessa posição e você não tem coragem de mudar, porque se você mudar, você vai ser quem? Qual é a identidade que você vai ter? Só que você estudou para 6 por 6 anos. Quanto de 6 anos representa a sua vida inteira? Eu tenho certeza que a sua identidade, os seus valores, as suas virtudes, né, os seus sacrifícios, né, uma vida de sacrifício, ele tem um percentual muito maior de representatividade
do que algo que você exerceu por uma fração de tempo. Então, a nossa identidade, o que nós somos, não é o que nós fazemos numa fração do tempo que a gente tem dentro da nossa vida. É algo muito mais profundo. A nossa identidade é aquilo que a gente vai levar dentro da nossa eternidade. Então, o convite que eu quero fazer para vocês hoje, e também é um convite que o livro faz, da gente ter coragem de repensar, porque as pessoas, elas não querem pensar. O problema quando a gente pensa assim, cara, eu preciso mudar, né? E a gente evita o pensamento da mudança, não é porque eu não quero repensar, mas eu não quero pensar no que eu preciso fazer e o que eu precisaria mudar e o que eu precisaria me tornar caso eu repense nisso. Então é melhor eu não pensar. Vocês entendem como isso acaba sendo muito mais profundo? E aí eu te faço um convite. E se você tivesse a capacidade de identificar a sua identidade como além da sua profissão, se você tivesse a capacidade de entender quem é você, além do seu status, além do que o bairro que você mora, a cidade que você vive, as pessoas que você se relaciona. E se você começar a colocar a sua identidade naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro, que representa uma fração da sua vida, será que você não teria muito mais coragem de sair de um relacionamento abusivo? Será que você não teria muito mais coragem de buscar o emprego dos seus sonhos? Será que você não teria muito mais coragem de mudar um 360 na sua rota, na tua vida, repensar a forma como você está vendo a vida? Ou talvez porque você sempre esteve fora do peso, sempre se esteve fora de forma. E se você se tornar aquele monstro, e um monstro que eu falo é aquele monstro positivo, eu tenho que vocês precisam me ajudar a encontrar uma palavra melhor para o monstro, porque nem todo mundo gosta da palavra monstro, né? Mas aquele maior potencial que mora dentro de você. O que significa você encontrar, você ir de encontro com aquele maior potencial que mora dentro de você? O que você vai deixar de ser quando você desabrochar? Quando você se permitir viver a sua identidade pelos seus valores e pelos seus princípios, não pelo aquilo que é passageiro, que é corriqueiro do seu dia a dia, que você acha que isso é a maior verdade da sua vida. Quando você soltar esse potencial todo, o que você vai deixar de ser? Você vai deixar de pertencer ao quê? Você sabe que tem muitas pessoas que não alcançam o maior potencial de vida delas com medo de eu vou perder a minha identidade, eu vou perder as minhas raízes, eu vou perder a minha origem. Tem muita gente que não prospera justamente por isso. Eu vou perder a minha identidade, eu não vou mais pertencer ao meu ciclo de amigos que a gente está há 12 anos juntos e todo mundo ali está quebrado, lascado. Isso é uma fração do que é a sua vida, mas isso não representa a sua identidade. A sua identidade não pertence ao mundo materialista. Isso vai além. Porque a tua identidade é o que está aí dentro. Ó. Isso que a gente deu foi Deus. Isso é muito além de qualquer coisa, de qualquer profissão, de qualquer lugar, de qualquer coisa que a gente tem a capacidade de ver e tocar, que a gente tem a capacidade de sentir, que a gente tem a capacidade de materializar. Quando você consegue pensar dessa forma, na sua identidade, e entender que você é muito maior do que qualquer coisa que você tem a capacidade de olhar, a grandiosidade de quem te fez, você consegue ter noção de que tudo, absolutamente tudo é passageiro. E que não existe a menor razão de você abrir mão, de viver uma vida de abundância, de plenitude, e que isso não quer dizer que ela terá ausência de conflito, de confronto, de problema, de deserto, de dificuldade, porque tudo isso faz parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. Isso faz parte até do nosso teste. Quando você consegue enxergar que tudo que a gente vive hoje é apenas uma fração, e que quem nós somos de verdade, isso vive na eternidade, amor, tua cabeça vai fazer assim, ó, buf! Você vai entender que você pode ser quem você quiser. Obviamente que isso é muito exagerado, né? Nós temos, obviamente, nossas limitações técnicas, comportamentais, a nossa capacidade de aprendizado, também tem o seu interesse, mas que eu te garanto que você pode viver melhor do que você vive hoje. E eu não te digo nem necessariamente materialmente, porque é tudo que a gente busca. Mas eu falo que de nada adianta, gente, quando a gente fica com uma vida até maravilhosa,
materialmente e você se sente amarrado emocionalmente. Você pode ter hoje, pegando um caso de um dentista. É um exemplo. Se você é dentista, eu não te peguei para Cristo. Eu tô só dando um exemplo. Você pode ter hoje o maior consultório, o melhor consultório. Você pode estar com a agenda cheia. Você pode ser um dos dentistas mais consagrados. E pode ser que você chegue em casa e você esteja infeliz. Que você possa estar insatisfeito. E aquela coisa que você não sabe nem mais para onde ir. Você não sabe mais que mudança você precisa fazer. Você não sabe se você precisa de férias, se você precisa de mudança. E, na verdade, tudo que você precisa é soltar uma cacetada de amarra emocional que você tem, que você vinculou à sua personalidade, né? Você vinculou um monte de crença, um monte de achismo à sua identidade e você acha que você é isso. E você não consegue, de fato, conectar qual que é a sua verdadeira essência, qual que é a sua verdadeira identidade. Talvez esse podcast nem vai ser um dos mais longos, nem precisa ser um dos mais longos. Se eu ficar me alongando aqui, eu tô inventando moda, eu tô caçando assunto pra falar pra você. Porque tudo que você precisa hoje é conseguir dar nome aos bois, à sua identidade. A sua identidade não é o seu sobrenome, a sua identidade não é o seu trabalho, a sua identidade não é o seu bairro. A sua identidade mora lá na vida eterna. E ela tem a ver com seus princípios, com seus valores. Você é muito maior do que você imagina. E eu não tô falando de dinheiro. Pensa nisso.